Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero conversar com você sobre um grande problema que existe no Brasil, né? Porque o Brasil aparentemente não tem jeito, né? Por que o Brasil aparentemente não tem jeito? Porque de uma forma ou de outra, o brasileiro é um povo um tanto quanto chegado à covardia, digamos assim. Mas não a covardia física, a covardia do enfrentamento, a covardia moral, né? Nós brasileiros somos um povo moralmente covarde, né? Por exemplo, um brasileiro ele pode trabalhar num setor, em algum lugar, comete um erro. Ao invés dele corrigir aquele erro, ele vai tentar jogar aquele erro para outra pessoa. Ele vai tentar empurrar aquele problema para outra pessoa, mas não vai corrigir o erro que ele fez. Ele nunca vai admitir, eu errei e corrigir. Ou pelo menos corrigir e depois admitir, digamos, né? Corrige primeiro e depois admite, ó, errei, corrigi, está aqui, resolvi isso. Isso não existe, infelizmente, em grande quantidade no Brasil. É uma coisa rara, entre o nosso povo, né? E do que é resultado isso? Isso é resultado de uma vivência, né, que vem de muito tempo, né? Inclusive da própria religiosidade brasileira, né? É uma religiosidade onde você tem que agradar, alguém que é superior a você, uma religiosidade com ideia de hierarquia e não de responsabilidade, né? Alguém vai dizer assim, os evangélicos estão crescendo no Brasil e isso não melhora. É claro, nós estamos crescendo, mas isso em termos de estar crescendo e ser a maioria tem uma diferença muito grande, né? Por exemplo, você tem 2 quilos de pão, né, fermentado, ele vai crescer até um determinado tamanho. Mas se você tem 100 quilos de massa de pão do outro lado, o que faz mais diferença? São os 100 quilos que estão lá, os 2 quilos que estão crescendo mais aqui. É óbvio que são os 100 quilos, né? Isso é uma comparação bem matemática mais banal possível, né? E o que acontece no Brasil? Nós estamos hoje vendo um momento onde sujeitos querem se arrogar de defensores da moral, né? E muitas vezes acusando os evangélicos de serem culpados da falência moral do país, uma falência moral que já vem há 500 anos, vem da monarquia, e inclusive querem acabar com a democracia propondo monarquia, como se isso fosse solução. Na verdade, é trazer novamente para a questão muito da hierarquia e tirar propriamente da responsabilidade individual. O que acontece? Nós estamos num momento, e talvez não seja um momento único, talvez já venhamos nisso há muito tempo, onde a responsabilidade individual não é valorizada. Não é valorizada por aqueles que governam, por aqueles que coordenam, e não é valorizada pela própria pessoa. São valorizados apenas os resultados. Não deu problema, tá bom. Não interessa se está certo ou está errado. Se não deu problema, tá bom. Eu já trabalhei para alguns caras, que eles diziam assim, eu não quero ouvir problema. Ou seja, ele não queria saber do que precisava para resolver o negócio. Ele queria que fosse resolvido, certo ou errado. Automaticamente errado eu não resolvia, então o problema continuava lá. Aí ele veio perguntar por que você não resolveu, porque a única forma de resolver isso era errada e eu não ia fazer, né? Então era o que podia responder para ele. Mas às vezes, para você ver que até os chefes que temos, né, de empresas e tudo quanto é lugar, eles esperam uma ação errada. Eles esperam que o brasileiro, o seu funcionário, também haja de forma imoral, né? E aí, não estou generalizando, tá? Mas eu estou dizendo que isso aí é uma coisa comum, não é 100%, mas é comum demais. E como ele espera que seu funcionário seja um malandro, automaticamente seu funcionário vai ser malandro. E esse funcionário que é malandro vai acabar passando a perna no próprio patrão. Então, por isso que nós vemos aí empresas que estão reclamando de uma coisa ou de outra, né? E também estão reclamando de seus empregados, quando na verdade também tem culpa no cartório, né?
É uma situação muito complicada. Então, o que podemos entender do que a gente vê assim na nossa vida de modo geral é que o brasileiro precisa tomar uma atitude de responsabilidade, né? A moral ela implica em responsabilidade. Se você procura uma religião onde há uma hierarquia forte, onde tudo que você decida ou você interprete da Bíblia, por exemplo, é decidido por um cara que está lá sentado numa mesa, numa cadeira, né? E esse cara diz o que é e você aceita e pronto, acabou, você não tem capacidade moral. Você não pode desenvolver uma capacidade moral porque você não avalia a si mesmo. Por que os grupos evangélicos e protestantes geram uma possibilidade moral maior? Porque nós somos livres para avaliar as escrituras naquilo que estão nos ensinando. Ou seja, melhor explicando, não é avaliar propriamente a escritura, mas avaliar se o que estão dizendo da escritura é verdadeiro ou não. Mas grupos onde não se pode avaliar isso, isso é a nossa história de formação como povo, né? E religiões onde não se pode avaliar isso, onde você ouve ou a voz do feiticeiro, que é ditatorial, ou a voz do Papa, que é também ditatorial, né? Manda e pronto, acabou, manda quem pode, obedece quem tem juízo, é o ditado nacional. É o grande ditado nacional, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso está destruindo o nosso país. Portanto, se você pensa que, se alguém te disse que a única solução para o Brasil é uma igreja X ou Y, não é. A solução é procurar a Jesus através das Sagradas Escrituras, pelo livre exame das Escrituras. Se tiver um sujeito que dê ordem para você espiritualmente, já comprometeu toda a sua formação moral. A sua formação moral tem que ser exercida a partir de sua reflexão e não através de imposição de outros. Isso também ocorre nas nossas universidades, onde professores, doutores e mestres impõem sua ideologia a seus alunos. E nós vemos isso de modo geral também, não só nas faculdades, como também no ensino médio e até fundamental se bobear. Então devemos tomar cuidado com isso. Um povo que não tem responsabilidade, que não responde por si mesmo, pessoas que não têm coragem de assumir os seus erros. Né? Uma vez eu lidei com uma pessoa que ela tinha errado e ela continuava insistindo no erro, continuava repetindo o erro e no final ela queria dizer que o errado era eu. Né? Interessante, né? Ela continua insistindo no erro, fazendo várias peripécias para esconder o erro, para depois dizer que o errado era o outro. Veja bem, para que fazer peripécias, né? Não é mais fácil resolver a coisa, reconhecer, errei, vamos corrigir aqui, do que fazendo uma bola de neve. Quando você comete um erro, e para corrigir esse erro você comete um outro erro, seja lá uma mentira, vamos botar o termo pecado, fica mais fácil do que erro. Para você comete um pecado, e para corrigir esse pecado você comete outro pecado, automaticamente você terá que cometer um terceiro pecado, especialmente se o outro que estiver na outra ponta for uma pessoa honesta. Né? Se a outra pessoa for honesta, você terá que cometer pecado sobre pecado para tentar justificar os seus erros. E isso aí é uma coisa complicada. Às vezes você chega numa situação onde você não pode lidar com as pessoas que estão à sua volta, porque você não sabe do que elas são capazes, né? E isso é geral no Brasil. Em vários lugares onde você trabalha, ou se você for uma pessoa que procure servir a Deus, você vai observar isso. Em vários lugares também onde você convive socialmente, onde você se encontra com as pessoas, você também vai observar esse tipo de coisa acontecendo. Em alguns casos até na própria igreja, tem pastores que preferem, inclusive dão preferência àqueles os seus preferidos, né, para a consagração, para isso ou para aquilo, são aqueles que estão sempre apoiando ele nas suas decisões pessoais e não propriamente na verdade bíblica. Se o pastor está em desacordo com a Bíblia e um irmão é contra ele, automaticamente ele é visto como inimigo.
Esse tipo de fraqueza moral, essa covardia moral chega até a igreja. Alguns pastores são assim, eu conheci alguns pastores assim, que chegam a uma fraqueza moral tão grande que eles só conseguem aceitar que esteja junto com ele, que ele beneficie ou que reconheça pessoas que concordem com ele 100%, que não podem discordar 1 milímetro dele. Ou seja, isso aí é um papado, né, numa igreja evangélica, né? Então devemos tomar muito cuidado com isso, porque nós estamos numa situação, se chega a esse ponto na igreja evangélica, onde os próprios pastores já agem assim, imagine entre os mundanos, né? Então, acho que precisamos, a partir de hoje, né, a partir deste momento, ou quanto antes, ou até antes deveríamos ter feito isso, começar a olhar para frente, mas com um olhar diferente, um olhar de responsabilidade. Olhar assim, eu me responsabilizo por isso, eu vou fazer isso, eu vou me dedicar a isso, porque é isso que Jesus quer, isso que Jesus quer de você. Jesus disse, não, Paulo melhor dizendo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Significa o que isso? Jesus, ele assumiu uma responsabilidade imensa de morrer na cruz, que é a pior tortura mortal já inventada pelo homem, se não for a pior, é uma das piores. Ele morreu na cruz, teve uma morte terrível, porque ele tinha uma responsabilidade com você e comigo. De quê? De nos salvar. E nós merecíamos? Não, não merecíamos não. E não merecemos até hoje. Mas Jesus, por nos amar, pela responsabilidade dele dada por amor, ele se entregou por nós. E o que nós fazemos, nos dizendo cristãos? Nós negamos responsabilidades, né? Nós, quando dizendo como povo brasileiro, que o brasileiro costuma se dizer cristão muitas vezes, e dizendo-se cristão, você não tem responsabilidade de assumir seus próprios erros e de corrigir os próprios erros, demonstrando boa fé nessa correção. Não, as pessoas às vezes erram cada vez mais. É uma cultura estranha, uma cultura ruim e que deve ser mudada, né? O que a gente pode fazer com isso, para resolver isso? Primeiro, você, né, ou eu, mudemos a nós mesmos e ajamos da forma correta, né? Eu procuro sempre agir da forma correta, você também deve procurar. Mas tem gente que não procura, talvez você esteja me ouvindo, não procure. Então procure a partir de agora agir da forma correta e não ficar inventando saídas, subterfúgios, ou como dizia o Leão da Montanha, saída estratégica pela esquerda, né? Não faça isso, né? Faça o que deve ser feito, encare as coisas de frente, encare suas responsabilidades. E hoje nós estamos num mundo onde a falta de responsabilidade é tão grande que as pessoas não pensam mais em si. Outro dia eu ouvi um comentário de uma pessoa perguntando por que não temos heróis imaginativos no Brasil. É verdade. Por que não temos? A resposta está aí. É porque as pessoas não têm coragem. As pessoas se inspiram exatamente em fugir da responsabilidade. Você só pode ter heróis, um povo só pode ter heróis quando esse povo valoriza a responsabilidade. Um povo que não valoriza a responsabilidade, ele tem heróis sim, só que ele não reconhece esses heróis. Esses heróis para eles vão ser os otários. Ah lá, o otário se deu mal, eu me dei bem e fiz isso assim, assim, né? O herói é o otário. E o mau caráter é o cara esperto, que não é herói, não é anti-herói, não é nada. É simplesmente um zero à esquerda, que só atrapalha a vida das pessoas. Então comece a pensar nisso e comece a pregar isso para as pessoas com quem você convive. Se você vê alguém que tente ser desta forma errada, agir desta forma errada, comece a cutucar esse sujeito. É dessa forma que você tem que agir? Essa é a forma correta? Não compactue com o erro dele, não endosse o erro dele, porque às vezes nós vemos pessoas endossando erros simplesmente para manter uma estrutura de apoio entre si, o que já mostra também uma corrupção de alguma forma. Se você endossa erros simplesmente para ser apoiado, automaticamente você é um corrupto. Né? E o que adianta você reclamar dos políticos em Brasília se você está endossando erros para receber apoio? Seja você quem for, inclusive um pastor.
né? Inclusive, você apoia aqueles que te apoiam, mesmo quando você está errado. Não faz sentido. Você tem que valorizar aqueles que te mostram os seus erros. A melhor coisa é quando uma pessoa te mostra os seus erros, mas não querendo o seu mal. As pessoas geralmente, quando mostram os erros dos outros, eles querem destruir aquela pessoa, querem envergonhar aquelas pessoas. São como o diabo, são acusadores. Mas tem pessoas que mostram o erro para que as outras pessoas pensem melhor no que andam fazendo e possam agir de forma diferente. Mas as pessoas não costumam agir assim. Então podemos também fazer isso, começar a mostrar às pessoas que o que elas estão fazendo é errado. Mas isso é incômodo, né? Às vezes assim, eu não quero me importunar com fulano ou com cicrano porque ele faz isso errado, eu não quero me meter nisso, as pessoas dizem. Mas você tem que se meter, porque senão depois você não pode reclamar que os políticos são ladrões, porque você está gerando um ali que poderá ser político e será um ladrão, certo? E você também pode ser, se você agir dessa forma errada, né? Então é necessário que nós tenhamos um culto à responsabilidade, mas um culto, não me refiro ao culto de adoração a Deus, um culto de cultivar a responsabilidade, porque isso não tem sido cultivado no Brasil, tem sido abandonado de forma muito grande, e é até bonito a pessoa não ser responsável, simplesmente parecer responsável, a pessoa não assumir os seus erros. Você mostrar que é responsável não quer dizer nada. A responsabilidade se mostra quando você reconhece que errou e conserta o erro e manda para frente, a coisa corrigida, e não quando você deixa o erro seguir errado para se omitir, porque vai cair na mão de outro lá na frente. Isso que acontece muito em várias situações da vida brasileira, em várias situações mesmo. Desde você estar na igreja, desde o cara que está na escola de samba, desde o outro que está jogando bola e por aí vai. Aí de que adianta um cara que não assume responsabilidade ficar pensando, sonhando aquele sonho meio, não é um sonho ilegítimo, mas é um sonho assim meio bobo, né? Porque a pessoa que resolver a vida dela e a vida da família, sendo jogador de futebol ou ator de televisão, né? Tem até uma música, eu não lembro de quem é, acho que é do Benito de Paula, seria muito bom, seria muito legal se cantor e compositor pudesse ser ator ou jogador de futebol. Ou seja, são essas as opções melhores que o cara encontra. Ele não encontra como as opções melhores ter responsabilidade. Ter responsabilidade para ele é um negócio que ele foge de todo custo. E ele acha que quem tem responsabilidade é um retardado, é um lerdo. Desculpa o termo aqui, né? Não estou querendo ofender ninguém, estou usando o termo que a pessoa geralmente usa contra as pessoas que são responsáveis. Negam a responsabilidade, negam a própria e prejudicam o outro que é responsável. Enquanto no Brasil não tivermos uma mudança desse tipo de comportamento, nós não teremos um caminho melhor para seguir em termos sociais, que estaremos cada vez piores. E como eu disse, isso é herança religiosa. Isso é herança religiosa, daquela autoridade incontestável que diz o que você tem que fazer. Herança também política, que também vem de uma herança religiosa, daquela história, nobreza, clero e por aí vai, né? E laicato, né? É essa herança que gera essa irresponsabilidade. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus, valorizar, entender a palavra de Deus, entender o que a Bíblia nos diz, nós mesmos, com nossa responsabilidade perante Deus. Aí sim nós seremos um povo mais educado moralmente, né? Alguém pode dizer, mas na Europa tem países protestantes que estão caindo ao comunismo e coisas parecidas, né? Mas veja bem, esses países estão caindo, mas estão caindo agora, porque eles estão abandonando a fé. Mas quando eles se apegaram à fé, eles cresceram, né? Então esse movimento é cíclico. E que isso nos indica? Que se aquele que abandona a fé cai, e se quando ele está com a fé firmada nos valores de só a fé, só a graça, só a escritura, né? Só isso é que é importante, né? E ele se foca nisso,
essa pessoa vai conseguir sobreviver e um país também vai prosperar nesse sentido. Mas agora, se você espera que alguém seja o responsável por você perante sua vida espiritual, você automaticamente é moralmente muito fraco. E isso aí destrói qualquer nação, certo? Então eu quero deixar para você um apelo. Procure uma igreja evangélica, né? Uma igreja que te dê a liberdade de ser moralmente e espiritualmente responsável por você. E não ter outra pessoa que te diga o que você vai fazer, como vai fazer, ou até mesmo quanto isso vai custar, né? Então cuidado com isso, tá? Porque isso tem destruído o Brasil. E tem alguns colocando a culpa nos evangélicos, quando a culpa não é nossa não. Não é nossa não, é do que vem antes, muito antes, desde 1500, tá? Então tome cuidado com isso, porque esse tipo de cultura precisa ser terminada no país, para que nós possamos ter um país um pouco melhor, se ainda for possível. Mas eu tenho certeza que se o povo, mesmo que não se converta, porque a conversão ela é um fato menor, né, digo assim, em termos de quantidade, né? É mais raro, né? Porque as pessoas não se convertem aos borbotões, mas quando as pessoas se submetem a um padrão de responsabilidade por uma consciência religiosa, mesmo que não tenha se convertido, automaticamente essa pessoa, por ser responsável, será o melhor cidadão. Portanto, você quer ser bom cidadão? Seja responsável. Aceite a Jesus como seu Salvador. Amém.